Olá, meu nome é Marta Ramiro e eu sou uma das pesquisadoras do Colégio Invisível da Ressexologia. Bem, hoje nós vamos falar sobre o aproveitamento do tempo. Lembrando que existe um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia com esse título, Aproveitamento do Tempo. E de lá nós tiramos a definologia com a seguinte proposta. O aproveitamento do tempo é a ação, efeito ou técnica de a consciência lúcida aplicar sabiamente as horas da vida humana focadas na evolução consciencial, calculada de modo cosmoético, envolvendo a autoproex, as autopriorizações e o autoparapsiquismo. Então são 3 focos bem importantes, que nós podemos pensar em inserir no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. Então, dentre os sinônimos que estão lá, nós destacamos aproveitamento da oportunidade de evoluir, de estar na dimensão intrafísica, de enfrentar obstáculos, e tudo mais. Organização do tempo, e para isso nós precisamos criar uma rotina, de preferência que seja uma rotina útil. Então, o aproveitamento do tempo, ele está ligado diretamente com a realização da PROEX. Entretanto, nós temos alguns elementos que nos mostram o desperdício de tempo. Quando que nós desperdiçamos o tempo? Primeiro, em questão de competição, quando nós buscamos concorrer, competir, combater uma outra pessoa que pensa de modo diferente. Segundo lugar, fugir das responsabilidades. Essas responsabilidades nós assumimos no curso intermissivo, naquele período preparatório antes do nosso renascimento aqui, na dimensão intrafísica, na vida humana. Terceiro ponto, o ganho. Dedicar-se àquilo que é mais fácil. Não, eu vou fazer isso porque é mais fácil. O mais fácil, muitas vezes, ele traz repercussões não muito agradáveis para a consciência, porque aquilo nem sempre é o prioritário para que ela faça. Então, na hora que ela se dedica ao prioritário, aquilo que é o mais importante, ela pode ajudar um número maior de consciências. Item 4, o hedonismo. Então, é muita gente gastando tempo aí com atividades destinadas ao lazer. Então, nós não podemos gastar tempo com lazer? Sim, podemos e devemos. Entretanto, quando acontece com frequência, isso fica meio prejudicial para a própria consciência. Então, a pessoa que vai muito às praias, aos shows, gasta bastante tempo nessas atividades, negligenciando, então, de certa forma, a realização da programação existencial. O quinto item aí que nós colocamos é a rejeição. Então, quando a consciência procede nessas atividades, nessas atitudes, certamente ela rejeita a companhia dos amparadores e estabelece, em alguns casos, em alguns momentos, em alguns contextos, parceria estreita com os assediadores, o que não é o mais adequado. Bom, por outro lado, nós temos os elementos facilitadores, do aproveitamento do tempo. Primeiro, a autenticidade, a transparência, a autenticidade nas manifestações do cotidiano, independente da dimensão em que a consciência se manifestar. As autoprioridades também. Então, nós perguntamos em termos de autoprioridades para as pessoas se localizarem. O que só você pode fazer com os conhecimentos que você tem, com a bagagem que você tem, com os estudos que você realizou, com as experiências de vida que você tem? O que só você pode fazer? Qual é o tipo de publicação? Qual é o tipo de assunto a que você pode se dedicar? Terceiro, a diferença. Compreender a diferença entre esforço e sacrifício. Realização da programação existencial não é um sacrifício, não é aquilo que você faz de modo desgastante, chato, desagradável. Entretanto, exige bastante esforço, dedicação, lucidez, discernimento para que você possa atingir os seus obstáculos, atingir os seus objetivos. E o quarto item são os objetivos. Dedicar-se ao objetivo máximo da atual vida intrafísica,
sem negligenciar os compromissos assumidos em outras áreas da vida, né? Esses compromissos foram assumidos com a família, no trabalho, no lazer. Então, tem uma série de outros elementos que também compõem esse objetivo a que nós nos dedicamos, mas sempre colocando a questão da lente do paradigma consciencial nesses casos. E o quinto item é as superações. Investir nas superações de todos os obstáculos, todas as dificuldades que aparecem em qualquer contexto da nossa vida, em qualquer contexto da nossa existência. Então, alguns obstáculos são mais fáceis de serem ultrapassados, outros exigem mais resistência, mais agilidade por parte da consciência. Ok? Então, não se esqueça de curtir o nosso canal e continue conosco. Agradecemos a sua presença novamente. Até mais.